Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Seja muito bem-vindo a mais uma edição de O Negócio é Esporte, no rádio pela Bradesco Esportes FM, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar gratuitamente na Apple Store e na Google Play Store, e também que você pode ouvir pela internet em www.onegocioesporte.com.br. Eu sou o Sérgio Carvalho e comigo na apresentação do programa, como em todas as semanas, está também o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, a cada ano as plataformas digitais ganham mais peso para a publicidade e o marketing, e o mercado esportivo não é exceção. Segundo o levantamento encomendado pela WPP, o maior grupo publicitário do mundo, só nos Estados Unidos, em 2015, cerca de 55% dos 150 bilhões de dólares investidos pelo setor foram destinados a mídias sociais, displays e outros canais do gênero. E a gente também observa essa valorização crescente das plataformas digitais no mercado esportivo. Das franquias americanas aos grandes clubes de futebol, a onda é investir, por exemplo, em canais próprios na internet e nos chamados influenciadores digitais. Aliás, uma das principais, se não a principal ação de marketing do McDonald's para as Olimpíadas foi justamente essa. Ele escalou 16 desses influenciadores para circular pelo Parque Olímpico. E a maratona de postagens deu certo. A marca foi a segunda mais lembrada nos jogos, atrás só da Coca-Cola. Para explicar melhor por que e como as investidas digitais ganham corpo também entre os negócios esportivos, a gente recebe hoje aqui o diretor de marketing da Effect Sport, Marcelo Hargreaves. A agência, que reúne clientes como a Nike, a NBA e comitês olímpicos, foi escolhida recentemente pela NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, para gerir os canais digitais da franquia no Brasil. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial da operadora de telefones Oi, com um dos embaixadores da marca, o surfista Gabriel Medina, também mostrando a importância de compartilhar os bons momentos do surf, que é o seu esporte, com os fãs. E antes de começar o papo com o Marcelo Hargreaves, diretor de marketing da Effect Sport, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A CBF divulgou os valores de premiação do Brasileirão. Ao todo serão 60 milhões de reais entre as 16 equipes que permanecerem na Série A, de acordo com a colocação final no campeonato. O valor total é quase 68% maior do que em 2015, quando os times dividiram uma premiação de 35 milhões e 800 mil reais. O campeão desta temporada vai levar 17 milhões de reais e o vice ficará com 10 milhões e 700 mil reais. Apesar da fase regular no Campeonato Brasileiro, reforçada pela derrota na última rodada para o São Paulo por 4-0, o Corinthians tem um bom motivo para comemorar. Pelo quarto ano consecutivo, o Timão é o clube mais valioso das Américas, relata o levantamento da Forbes do México. O campeão brasileiro do ano passado vale 532 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O pódio do ranking é completado pelo rival Palmeiras, líder do Brasileirão desse ano, e pelo Grêmio. De acordo com o estudo, a reforma dos principais estádios no Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e a construção de novas arenas são fatores que favorecem a liderança das equipes brasileiras. Depois de clubes brasileiros fecharem parcerias com universidades, como o Botafogo e o Fluminense, chegou a vez de uma equipe nacional criar a própria instituição de ensino, com o objetivo de investir na profissionalização e transformar o Internacional em um grande produtor e difusor de conhecimento na área do futebol e do esporte. O Clube de Porto Alegre lançou a Universidade Colorada. A partir do ano que vem, o espaço vai oferecer cursos de pós-graduação
de curta duração, estágios, laboratórios e estudos de caso para trabalhos de conclusão de curso. Para esse projeto, o Inter fechou parcerias com mais de 10 instituições de ensino do Rio Grande do Sul, como a PUC, a FGV, a FADERGS, a Unicinos e a UBRA. O Internacional pretende ainda, com a iniciativa, trazer os sócios torcedores para colaborar com o time. O retorno estimado do investimento é de 4 milhões de reais. Para expandir a marca e conquistar o público infantil, a NBA acertou uma parceria com o Cartoon Network. Até o dia 4 de dezembro, as principais atrações do canal infantil vão exibir episódios temáticos diariamente. A iniciativa, batizada de NBA Jam, reúne também mensagens de brasileiros que atuam na liga, como Marcelinho Huertas, Thiago Splitter e Cristiano Felício. Fora a parceria com o Cartoon, a NBA investe em outras plataformas e projetos para aproximar o esporte das crianças, como o Camps e o Junior NBA. Formado em Comunicação Social pela PUC do Rio e com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, além de Negociação e Liderança em Harvard, Marcelo Hargreaves é diretor de marketing da Effect Sport. Sempre ligado ao esporte, ele foi atleta profissional de vôlei, jogou na Europa por 8 anos, conquistou o Mundial Sub-18 com a seleção brasileira. Parou de jogar em 2011, quando entrou na Ambev e participou ativamente dos patrocínios aos clubes cariocas. Na verdade, nessa ação aí realizada junto com o Engenhão. Além também de ter participado, conduzido o Movimento por um Futebol Melhor, isso tudo na Ambev. Foi responsável também por estruturar o departamento de marketing e comercial do Maracanã, um projeto que virou referência no país, tanto em receitas, patrocínios, camarotes e também eventos, além de ter lançado a nova marca do estádio. No começo do ano, Marcelo assumiu as áreas de marketing, comercial e comunicação da Effect Sport. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você já não é estreante aqui, Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carol. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Beleza. Marcelo, o papo hoje vai girar em torno daquela que é considerada uma bola da vez, que é a plataforma digital. Uma bola da vez não só no mercado esportivo, mas também no mercado esportivo. Eu começo esse papo aqui com você, Marcelo, pedindo, na verdade, que você fizesse um balanço sobre essas ações e ativações digitais no marketing esportivo do Brasil e do mundo. Claro, cara, um prazer. Eu acredito que essa é o tipo da mudança que veio para ficar. Acho que não tem mais volta, tanto no que diz respeito à mídia, quanto diz respeito ao impacto, mas principalmente no que diz respeito ao engajamento, uma conexão genuína ali não só com os torcedores, mas com os consumidores, enfim. Acho que as mídias sociais e o universo digital é o que há. Porque não só como alcance, mas também como metrificação de resultados. A partir do momento que o tempo passa, e patrocinadores e clientes, enfim, eles entendem que todo investimento ele precisa dar um retorno que seja fácil de mensurar e que seja feito continuamente. E eu confesso que eu desconheço alguma ferramenta que ofereça maior facilidade nessas duas direções do que, enfim, as mídias sociais e as plataformas digitais. Eu tenho uma experiência com isso desde a época de Ambev muito forte. Para quem não se lembra, era uma empresa que apostava muito nas páginas dos times, no patrocínio dos times para ativá-los, e hoje aqui dentro da Effect a gente é muito forte nesse sentido, principalmente aí com a nova conta da NFL, a Liga de Futebol Americano aqui no Brasil. Marcelo, o esporte trabalha com um elemento poderoso que é a emoção, e as redes sociais, também trabalham com essa questão da emoção. Como é que pode-se aproveitar isso aí nessa estratégia digital? Quer dizer, esse elemento que tanto serve para chamar a atenção, emocionar nos estádios, nas arenas, nas competições, como serve também para viralizar, é um elemento que pode ser de agregar aí o esporte com as mídias sociais? Quer dizer, a viralização, ela pode vir através da emoção? Eu não acho que ela possa, eu acho que ela vem.
né, vem inexoravelmente, né? Se você fizer uma análise um pouco mais profunda daquilo que acontece nas mídias digitais hoje, grande parte do movimento, né, do buzz gerado, ele vem dos conteúdos produzidos, né, de maneira quente, ou seja, é você observar os comentários, enfim, e as manifestações que se desenrolam no entorno de um conteúdo que acabou de acontecer. A gente viu, por exemplo, ontem e hoje, muita coisa acontecendo, desde memes até comentários, links, enfim, de respeito à eleição dos Estados Unidos, por exemplo, mas o que a gente tem de acontecimento diário, de conteúdo diário, embebido, né, nessa paixão que é o que move realmente o movimento como um todo, o engajamento como um todo, é o esporte, né? E todas as modalidades esportivas, a gente não está falando só de um Brasileirão, mas das outras ligas esportivas, dos atletas, dos clubes, enfim. E quando você fala de qualquer um desses ativos, de qualquer uma dessas frentes linkadas ao esporte, você está falando, sem sombra de dúvida, na paixão, muito mais do que emoção, porque eu acho que você ainda consegue despertar a emoção, muitas vezes, com episódios do dia a dia, de uma maneira um pouco mais singela, com algum outro tipo de conteúdo, mas quando você fala de paixão, de algo que muitas vezes sobrepõe a sua razão, eu acho que o esporte a ferramenta derradeira para que isso aconteça. A gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor de marketing da Effect Sports, o Marcelo Hargreaves, sobre essa escalada, né, das plataformas digitais no marketing, inclusive no marketing esportivo. E a Effect Sports conquistou recentemente a conta da NFL, da Liga de Futebol Americano, né, profissional dos Estados Unidos, recentemente a conta no Brasil. O Marcelo depois vai detalhar um pouco mais em que consiste, né, essa ação. Mas antes disso, Marcelo, eu queria que você esclarecesse aqui para o ouvinte da Bradesco Esportes FM, do Negócio Esporte, né, que frentes compõem o repertório, né, esse repertório digital que se torna cada vez mais importante para engajar, né, como se diz no jargão do marketing, engajar o consumidor, ou seja, envolvê-lo e construir ali um espírito em que ele se revela mais favorável, não só para consumir, mas para construir com a marca uma relação mais duradoura, né? Que frentes digitais compõem aí esse arsenal do marketing? Claro. Talvez seja importante a gente dar um passo atrás aqui, porque se você for pensar realmente no grande sonho do marketing de qualquer empresa e a tendência do marketing mundial é sempre uma caminhada para aquilo que a gente chama do marketing one-to-one, né? Você conseguir falar de maneira individual ali, né, com cada um dos seus consumidores. E aí a gente observou uma grande virada nos últimos anos, que foi com a explosão das mídias digitais, porque agora a gente tem um meio, né, uma maneira muito eficiente de não só cumprir o papel das mídias anteriormente, né? Se você pega as mídias mais tradicionais, ela era uma maneira de comunicação das marcas com o seu cliente, mas de via única, né, de mão única. As marcas falavam com seus clientes sem que eles pudessem ser ouvidos de uma maneira direta, sem que houvesse uma interação quase que ao vivo e instantânea, né? E aí as mídias sociais, elas vieram para quebrar isso, né? Todos os esforços de comunicação, a partir do momento que você veicula um conteúdo nessas mídias, você tem uma resposta imediata, você tem um termômetro imediato daquilo que você precisa ouvir, e aí sim você passa a conhecer e dialogar diretamente com cada um dos seus clientes. Então, ao mesmo tempo, né, de que as mídias sociais, elas são um canal tradicional de mídia, elas são uma maneira de interação, de pesquisa e de conhecimento melhor do consumidor. Então, se a gente for tentar clusterizar, eu acho que hoje a gente tem um universo muito grande de mídias sociais, né, e aí é muito importante você entender o perfil de cada uma delas, né, você entender aquilo que cada uma delas pode oferecer, e a gente fala claramente desde o mais popular Facebook, enfim, até as tendências Facebook e Twitter, e aí você tem tendências, né, das mídias sociais que hoje estão crescendo bastante, e aí a gente fala de Snapchat, a gente fala de Instagram, a gente fala inclusive do WhatsApp, né, que é um
meio de contato que todo mundo usa, ou é até difícil você imaginar a vida sem essa ferramenta, né? Até aquelas plataformas para as quais todas essas mídias sociais e todos os seus esforços digitais eles convergem, como por exemplo os próprios sites e grandes portais, né? Muitas vezes você tem as mídias sociais enviando sempre leads e enviando sempre mais consumidores para os grandes portais, que é onde você consegue construir grandes bases de dados e aí você ter um mapeamento um pouco mais claro dos consumidores, das vontades, das tendências e daquilo que você pode aprimorar nos seus produtos e serviços. Nesse cenário, o mundo virou completamente digital, né, Marcelo e Caralta? A gente sabe que para onde a gente olha tem alguma versão digital de alguma coisa, a conta já não chega mais pelo correio, ela chega pelo e-mail, né? Você não vai mais ao banco, resolve pelo aplicativo. E os formadores de opinião também foram digitalizados, né? Viraram chamados influenciadores digitais, né? E nesse cenário, Marcelo, qual a importância desse personagem aí? Qual a importância dos influenciadores digitais nas ações do marketing esportivo? Perfeito. Eu acho que se a gente fizer uma abordagem até um pouquinho mais ampla, uma abordagem quase que social, a gente começa a perceber de uma maneira muito clara e rápida, né, de que culturalmente o povo, o consumidor brasileiro, ele responde àquelas pessoas que eles identificam ali, né, como dentro daqueles grandes esferas nas quais eles se identificam, como os alfa, né, aquelas pessoas que lançam moda, aquelas pessoas que estão sempre um passo à frente, aquelas pessoas que mesmo que numa comunidade um pouco menor, eles costumam influenciar na decisão, né, dos amigos, de família, enfim, dos colegas e por aí vai. E aí isso sempre aconteceu no nosso dia a dia, isso sempre aconteceu nas nossas comunidades, desde o nosso apartamento até o nosso prédio, até o nosso quarteirão, o nosso bairro, a nossa cidade, e assim vai, né? E aí quando você parte para os meios sociais, essa é a reprodução virtual daquilo que a gente vive na vida real, tão claro quanto isso, né? Então as marcas descobriram, as marcas e grandes clientes, grandes patrocinadores do esporte, eles descobriram no esporte um grande veículo e grande produtor de conteúdo para que isso aconteça, ao mesmo tempo que trata-se de um investimento muito mais direto, muito mais barato, que cria uma conexão muito mais genuína. É aquela história, né? Há 30 anos atrás, muitas vezes você contratava um atleta, um garoto propaganda, para endossar um produto que muitas vezes ele nem conhecia, ele nunca fez uso do produto, ou no dia a dia dele ele não tinha essa prática de uso, né? Enquanto que hoje é muito fácil você, através das mídias digitais, por exemplo, você identificar que uma empresa interessada em promover hábitos saudáveis, falar com um personal trainer com uma base ampla de seguidores no Instagram ou no Facebook, que aquilo que ele encara, que ele entende genuinamente como um hábito saudável, como um produto saudável, e ele colocando isso no seu dia a dia, colocando isso dentro da sua dieta, ou colocando isso dentro da sua rotina de exercícios, ele consegue genuinamente influenciar aquelas pessoas que o acompanham o seu dia a dia ali, né? Enfim. Então, você consegue, muitas vezes, diferir um investimento que muitas vezes era grande numa mídia cara, né, em diversos outros emissores de mensagens que muitas vezes vão se conectar lá na frente, até porque uma pessoa, por exemplo, que gosta de corrida, ela segue, enfim, 3, 4, 5 influenciadores que têm o que dizer a respeito desse tema. Marcelo, a gente estourou aqui o tempo do nosso primeiro bloco, mas a gente faz um intervalo aqui rapidinho do Negócio Esporte, e na volta você detalha aqui para o ouvinte da Bradesco Esportes FM esse plano aí de marketing recente que vocês da Effect Sports estão aí desenvolvendo para a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL. Um intervalo rapidinho, o Negócio Esporte volta já. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui no rádio pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio, e também pela internet, pelo aplicativo Band Rádios e também no nosso site www.band.com.br.
o negocioesporte.com.br. Você pode curtir também o conteúdo do Negócio Esporte na nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. O nosso convidado desta semana aqui no Negócio Esporte é o diretor de marketing da Effect Sport, o Marcelo Hargreaves, falando pra gente um pouquinho desse cenário digital no qual o mundo esportivo também já está completamente inserido. Antes da gente retomar o papo com o Marcelo Hargreaves, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Está em cartaz no Museu do Futebol em São Paulo a exposição fotográfica Portas Abertas para a Inclusão. Organizada pelo Instituto Rodrigo Mendes, a mostra promove a inclusão de crianças e jovens com deficiência por meio da educação física. A exposição, que se estende até o dia 11 de dezembro, reúne fotografias de Pátio Albuquerque capturadas em escolas públicas de capitais brasileiras que receberam o projeto. A Trevisan Escola de Negócios abriu as inscrições para o curso Patrocínio Esportivo, no Rio de Janeiro. As aulas incluem estudos de casos de patrocínios bem-sucedidos, dados da indústria esportiva, conceitos, estratégias, formatos e retorno de investimento. O curso acontece nos dias 19 e 26 de novembro, de 8h30 às 5h30 da tarde, na sede do Conselho Regional de Contabilidade, que fica no centro do Rio. Depois do sucesso do primeiro volume do livro A História das Camisas dos 12 maiores times do Brasil, a Panda Books lança a segunda edição. O livro, escrito por Rodolfo Rodrigues e Maurício Rito, entrou para a Galeria de Documentos Históricos do Futebol Brasileiro. A nova versão reúne as camisas usadas pelas equipes ao longo dos 7 anos que se passaram desde o lançamento da primeira edição, em 2009. Test drives, 1.200 horas de atividades e carros dos sonhos são algumas das atrações do Salão do Automóvel de São Paulo, aberto ao público até o dia 20 de novembro. Além da apresentação dos mais modernos modelos de carros, as companhias usam o espaço para promover ativações dos patrocínios ao esporte, assim como experiências e interações marcantes para que o público possa se conectar aos automóveis dos sonhos. Realizada a cada 2 anos, a mostra acontece pela primeira vez no São Paulo Expo, na Zona Sul Paulista. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 300. E depois aí das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o papo com o diretor de marketing da Effect Sports, Marcelo Hargreaves, conversando sobre o peso cada vez maior, né, das plataformas digitais para o marketing, em especial para o marketing esportivo. Marcelo, a gente falava sobre também a importância dos influenciadores digitais, só para registro aqui, teve um caso, entre outros, recente, dos próprios Jogos Olímpicos, a gente conversou com o Davi Greenberg, do McDonald's, né? E uma das ações do McDonald's foi, nos Jogos Olímpicos, foi distribuir 16 influenciadores digitais pelo Parque Olímpico, né? E a ação também foi bem sucedida, foi a segunda marca, né, mais lembrada, atrás só da Coca-Cola. E esse tipo de ação, né, tende a ser cada vez mais adotada. Mas eu queria que você reforçasse e detalhasse a importância de coordenar essas ações nas plataformas digitais de acordo com a natureza, com o DNA de cada plataforma digital. Porque elas não são excludentes, né? Você pode ter uma ação como essa de influenciador digital, né? E você ter também uma ação de marketing de conteúdo, de content marketing, num blog, por exemplo, né? Queria que você falasse sobre a importância de você calibrar e como é que se deve calibrar, coordenar essas ações de acordo com as características de cada plataforma digital. Uhum. Na realidade, é muito importante que a gente ressalte, né, que muitas das plataformas digitais a gente entende como veículos, né, com cada um com suas características, enfim, mas é muito importante que a gente lembre que muitas vezes eles são produtos, nada mais do que produtos de um mesmo segmento, né, cada um com as suas características, cada um com as suas funcionalidades, cada um com seus prós e contras, né. Então, você já observou, por exemplo, produtos que ficaram obsoletos dentro desse mesmo universo. É o caso do finado Orkut, né, que foi suplantado pelo Facebook
Facebook, assim como o MySpace lá de trás, enfim. E hoje a gente vive numa outra realidade. A realidade é que hoje, né, a gente tem uma ferramenta de massa, né, correspondente, por exemplo, na televisão a quase que um canal de sinal aberto, que é o Facebook, né? Você tem um público muito, muito grande, diversas maneiras de você interagir, né, com possibilidade de links, fotos, vídeos, textos, enfim, e o que for, focado em um público muito mais abrangente, né? Mas aí você vê, por exemplo, aquele movimento natural de produtos e serviços, no qual, por exemplo, grande parte desse público, por acreditar que hoje está mergulhado num universo muito maior, algo não tão segmentado, ele migrando para outras mídias, né? Você vê esse movimento muito mais claramente nos jovens, por exemplo, que foi uma migração para o Instagram, que é uma plataforma cujo forte realmente, né, veiculação de vídeos curtos e fotos, né? Muitas vezes entendendo a realidade que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, no sentido de ilustrar ali o dia a dia, né, de cada um dos seus participantes. E aí, mais recentemente ainda, né, de uma maneira de interação ainda diferente, você viu o fenômeno que foi do Snapchat, que ele cria vídeos curtos e que se autodestroem, por assim dizer, né, vídeos que não ficam gravados ali, né, mas que ele ainda é uma ferramenta que não tem uma entrega de database, uma entrega de mapeamento, uma entrega de traço, né, de hábitos de consumo de uma maneira tão rica quanto quanto é o Facebook, por exemplo, que para cada marca, que para cada usuário ou administrador emite um relatório que consegue dizer, por exemplo, da onde vem cada um dos seus fãs, com quem ele está falando, qual a maneira mais apropriada e o hábito de consumo de cada um desses fãs, né? Então, eu acho que você, muito mais do que você entender tão somente as particularidades de cada uma das mídias, é muito importante que você espalhe a sua presença, mas ao mesmo tempo não escolha a ferramenta que é mais adequada ao branding que você adota, ao público com o qual você quer falar, né, e a maneira com a qual você quer comunicar. Um exemplo que eu lembro muito claramente foi o hábito do Flamengo, por exemplo, há não tanto tempo assim, que ter adotado o Twitter como uma ferramenta exclusiva para divulgação de contratações, né? É uma ferramenta no qual você inseria, né, tradicionalmente apenas textos curtos, mas que tornava-se muito poderosa no sentido de interação, né, com os clientes, enfim, com a base de pessoas e de fãs. Agora, Marcelo, entre os principais clientes da Effect Sport, só para lembrar o ouvinte, a gente está conversando essa semana com o diretor de marketing da Effect Sport, o Marcelo Hargreaves, né, falando um pouquinho sobre esse mundo digital aí no esporte. Marcelo, entre os principais clientes da Effect Sport estão aí a NFL, a NBA, a FIBA, a Federação de Basquete Internacional, né, a Nike, marcas também como a Gatorade, além de comitês olímpicos. No que diz respeito às ações e ativações de marketing esportivo, queria que você fizesse aí rapidamente para a gente um balanço do trabalho realizado pela agência com essas marcas. E algum caso interessante de projeto em conjunto com esses clientes aí no meio digital que você possa destacar para o ouvinte do Negócio Esporte. Claro, a agência ela nasceu, né, com um cunho muito forte no que diz respeito à produção de eventos, produção de ativação, e ela cada vez migrou mais para o lado de criação, né, para o lado de ideação e criar soluções adequadas para atingir um objetivo muito bem estabelecido para clientes não importa de que natureza, sejam eles clubes, sejam eles atletas, sejam eles clientes, enfim, patrocinadores, e por aí vai, né? E a nossa última expansão foi no sentido de realmente nos adequarmos à grande realidade que se sobrepõe, que é a de que o mundo virtual ele é a maneira mais barata, direta e adequada para você se comunicar com a massa, mas entendendo o sentimento do indivíduo, né? Então, todos esses serviços que a gente consegue oferecer, eles se adequam de uma maneira um pouco mais segmentada a cada um desses clientes. Em alguns casos, a gente produz grandes eventos, como é o caso do NBA 3X, como é o caso dos nossos eventos proprietários, já conhecidos no cenário Rio de Janeiro, o Rei e Rainha do Mar, o Rio Triathlon, né? A gente está fazendo um evento de ciclismo, trazendo o campeão mundial, o último campeão olímpico e bicampeão mundial
de ciclismo italiano, que é o Paulo Bettini no fim de semana que vem, até ativações que são 100% do mundo digital, passando claramente por aquelas que envolvem tanto o mundo offline quanto o online. Mas no mundo digital e 100% digital por enquanto, a gente faz um trabalho muito rico e que está trazendo muita satisfação tanto para a gente quanto para os clientes, que é o caso da NFL. É um trabalho que começou desde o iniciozinho desse ano, um pouco antes do Super Bowl, e que tem uma tendência a seguir por ainda um tempo. Mas, Marcelo, falando ainda de evento, assim, há a perspectiva de realização no próximo ano, nos dois ou três próximos anos, de algum grande evento da NFL no Brasil? Hoje efetivamente a gente não consegue datar, a gente não consegue colocar uma meta para que isso aconteça. É óbvio que, né, os números do mundo digital, eles animam muito a liga, né? Um número muito interessante, por exemplo, conforme eu te falei, o México era o segundo maior público da NFL fora dos Estados Unidos, era o maior público da NFL fora dos Estados Unidos, né? E em 4 meses de trabalho, a base de fãs no Instagram do Brasil já ultrapassou a base do México. O México, não custa lembrar, eles recebem conteúdo ao vivo da NFL na forma de um jogo na temporada regular há 4 anos, se não me engano, né? Então você conseguir esse número, mesmo sem ter um conteúdo ao vivo, né, é algo realmente muito relevante e que não passa em branco dentro da avaliação da liga lá nos Estados Unidos, né? Então isso está sempre em avaliação, mas hoje não há prazo para que isso aconteça. O que há realmente é uma vontade, uma atenção voltada para o nosso mercado. Marcelo, você falou em México, né, como segundo mercado. Tradicionalmente o México é o segundo mercado para essas franquias esportivas dos Estados Unidos, né, o que é lógico. E a tendência, até onde a gente sabe, né, é que o Brasil, em algum momento, possa assumir essa segunda posição, ou a primeira posição fora do mercado interno, mercado americano. Mas antes de botar uma pilha aqui, você acha que essa retórica, ou esse posicionamento protecionista do Trump, do Donald Trump, que venceu há pouco a eleição americana, pode interferir de alguma maneira nesses negócios do esporte? Eu não acredito muito, não. Como eu te falei, né? O esporte ele é tão particular porque ele lida com a paixão, né? E não tenho a menor dúvida de que a paixão, quando ela é bem trabalhada, ela gera mais negócios, ela gera mais empregos, né? E ela não respeita nenhum tipo de barreira, seja política ou seja econômica. Eu acho muito difícil de que isso aconteça, mas enfim, vamos esperar para ver, né, os primeiros atos dele como presidente. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Effect Sport, Marcelo Hargreaves. Vou agora inverter a mão, Marcelo, já que você está falando do interesse da NFL, né, o olhar da NFL para o público brasileiro, e o contrário, hein, Marcelo? O que você vê aí do mundo digital brasileiro, né, indo para os Estados Unidos? Quer dizer, o que do esporte brasileiro, né, do futebol em especial, tem atraído a atenção dos americanos nesse cenário aí que você está tão próximo? Na realidade, eu acho que o conteúdo feito aqui no Brasil, eu não sei até que ponto ele chama a atenção do mercado norte-americano, mas o que eu sei que chama muito a atenção, e isso muitas vezes é uma observação minha muito mais como consumidor, né, e cidadão do mundo do que como gestor, é a maneira brasileira de se fazer as coisas, né? É a maneira brasileira de se jogar futebol, é a maneira brasileira de se competir, é a maneira brasileira de se consumir, né? E você claramente vê alguns fenômenos reverberando lá, né? Não é à toa, por exemplo, que hoje o embaixador brasileiro, né, dentro da NFL, um jogador brasileiro dentro da NFL que faz muito sucesso, que é o Cairo Santos, ele é kicker, né? Então ele já leva um pouco daquela cultura brasileira, é um cara que foi jogador de futebol e que migrou para o futebol americano uma vez que se mudou para os Estados Unidos, e hoje um cara que não está lá para passear, ele é um cara que está lá para ser protagonista e que faz muito sucesso, né? Então eu acho que essa interação, essa presença da cultura brasileira dentro das atividades norte-americanas é algo que sempre chama muito a atenção deles, e aí você cria mais uma vez um link natural, uma conexão genuína
entre as duas nações. Um outro exemplo, muito claramente, é que, por exemplo, o esforço de crescimento da MLS, né, a Liga do Soccer americano lá, ele é muito ancorado dentro desses, por que não dizer, né, influenciadores não digitais, mas influenciadores da vida real brasileiros, né, os grandes craques brasileiros que vão para lá e puxam o bonde, né, carregam o piano dos seus times, como não só tecnicamente, mas também como grandes ferramentas de marketing. E numa segunda leva, né, porque se a gente voltar aqui no tempo, lá nos anos 70, essa mesma estratégia de contratar supostamente os embaixadores ali do futebol mundial, né, entre outros ali o Pelé, o Beckenbauer, né? Já tinha sido o caso Abel Torres, né, que faleceu recentemente, o Capita. A lógica é mais ou menos a mesma. Claro que o contexto, a estrutura, né, e as novas tecnologias de comunicação, de informação, trazem aí mais pimenta para esse caldeirão. Marcelo, a gente está chegando aqui no finzinho do nosso segundo bloco, mas antes da gente chamar o intervalo, eu queria que você apresentasse e resumisse aí as principais ações para engajar ainda mais, né, os brasileiros e aumentar a base de fãs da NFL aqui no país. A gente lembra, como você observou há pouco, que só no Instagram, né, a conta da Liga no Brasil já reúne aí 65 mil seguidores, é o maior volume, né, fora do mercado americano. O que fazer para aumentar ainda mais essa base de fãs? O que a gente faz é dar à nossa base uma linguagem muito descontraída, né? Uma linguagem jovem, fazer com que aquilo que era só bonito plasticamente ou interessante tecnicamente, ele se torne um conteúdo a ser consumido e atraia jovens, né? A gente trabalha sim também com o público de influenciadores, ou seja, não esperando a expansão do mundo virtual, mas ancorando a expansão da nossa base a partir da migração de fãs de outros influenciadores para dentro da nossa base, né? Você tem pessoas que adoram o futebol americano aqui no Brasil que são formadores de opinião, é um caso do José Aldo, é um caso do próprio Bernardinho, é um caso do Murilo no vôlei, pessoas com as quais a gente mantém contato e que a gente tem muito a falar junto, tem muito assuntos e conteúdos em comum, né, naquilo que a gente faz. E essa é uma frente que a gente trabalha fortemente. A gente trabalha muito fortemente na produção, né, de gráficos e vídeos interessantes, educacionais, mais uma vez. A gente criou, por exemplo, uma linha como que eu posso dizer, de instrução dos fãs, né, que se chama NFL Ensina, que no caso a gente está, né, deixando muito claro quais são, educando, né, os fãs no sentido das regras, da história, dos clubes, daquilo que vem pela frente, fazendo e atraindo a atenção deles. Enfim, é um trabalho muito grande, é um trabalho diário. A gente fecha semanas com mais de 100 posts, muitas vezes no Facebook, porque é importante, além de você falar da maneira adequada, você falar numa quantidade que sacia a vontade e a demanda, né? Maravilha, maravilha. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Effect Sports, o Marcelo Hargreaves. A gente já vai retomar esse papo com ele logo depois do intervalo, que é rapidinho, não sai daí. O Negócio Esporte volta já já. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta no rádio pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, e também pela internet, no site do Negócio Esporte, www.negocioesporte.com.br. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista da semana, hoje conversando com o diretor de marketing da Effect Sport, o Marcelo Hargreaves, na íntegra, a hora que quiser, sob demanda, acessando aí o nosso site. No site do Negócio Esporte você pode ouvir as entrevistas na hora que quiser. Eu lembro que a gente conversa então essa semana com o diretor de marketing da Effect Sport, falando um pouquinho aqui sobre esse mundo digital que tem tanta relação hoje com o esporte. O Marcelo Hargreaves é o nosso convidado dessa semana.
Marcelo, ainda nessa questão aí das plataformas digitais, né, a gente está falando muito aí de visibilidade da marca, mas como transformar também, né, essas novas plataformas cada vez mais importantes, né, para não só mapear, mas também para engajar, né, o consumidor, o cliente, o torcedor, o fã, né, mas transformar isso também em fontes de receita. Eu queria lembrar que no ano passado os CEOs de duas das principais holdings da publicidade no mundo, né, a WPP e a Publicis, admitiram que o investimento é crescente nessas plataformas digitais. Como também usar, né, esse mundo digital para melhorar a receita, Marcelo? Na realidade não tem segredo, né? Conforme a gente falou, são novas ofertas, né? Novas possibilidades que estão presentes dentro desse mundo, né? Mais uma vez, quando você está falando dentro do mundo da mídia, a receita ela vem do tráfego, é aquela história, né? Um outdoor numa avenida movimentada, ele é mais caro do que um outdoor numa rua sem saída, por exemplo, né? E a mesma coisa acontece dentro do mundo digital, né? Quanto mais tráfego você tem, quanto mais visitas, quanto mais IPs te acessam, mais vale, por exemplo, uma mídia dentro da sua plataforma, né? Você vê isso, por exemplo, dentro dos grandes portais ou dos grandes veículos de comunicação. E é importante a gente entender, por exemplo, sites de clubes, sites pessoais, enfim, contas de Instagram, contas de Facebook, contas de mídias sociais, tanto de instituições, quanto de eventos, quanto de públicos, eles viram grandes plataformas de mídias e muitas vezes são monetizados por essas inserções de mídia. Então a gente está falando aí, por exemplo, só de uma fonte de receita nova a partir desse canal digital. Mas eu acho que grandes empresas de bens de consumo, por exemplo, elas optam muitas vezes pela ativação e pela mídia digital, eles compram mídia digital, porque o investimento ele é muito mais facilmente mensurável a partir do momento em que, quando você insere a sua marca, o consumidor está sempre 2 ou 3 cliques de distância da conversão máxima, que é a compra do seu produto, né? Uma vez que você consegue mediatizar ou anunciar dentro de uma plataforma digital, basta 2 cliques para que você caia na página daquele produto, faça uma opção por comprá-lo e que aí você converta o seu investimento em retorno de uma maneira quase que instantânea, né? Então, e ao mesmo passo você consegue metrificar, né, quanto que você teve de retorno para o tanto de investimento que você tem. Então, é quase que um atalho para todo o esforço que existia no sentido do investimento macro em publicidade, né, que sempre foi um grande desafio, né, que era entender uma relação, estabelecer uma relação direta entre o seu investimento em mídia e a sua alavanca de receita em vendas, né? Acho que no mundo virtual esse caminho ele é muito mais fácil, ele é muito mais claro, ele é muito mais fair, então é por isso que eu vejo muito claramente um aumento por essa opção. Sem dúvida, uma das grandes vantagens, né, do marketing digital, se não a maior vantagem, é esse inventário, né, a capacidade de indicar, de retratar, né, o padrão de consumo da pessoa que você quer conquistar, né, e aí você consegue individualizar, né, produzir mensagens mais, como a gente chama no jargão, customizadas, né, Marcelo? Mas eu queria botar aqui uma pilha também num outro sentido, né? Como é que a gente usa essas novas plataformas, né, como uma ferramenta para potencializar o espetáculo? Porque a gente está falando de esporte, mercado esportivo, e há aí uma associação, pelo menos no mainstream, né, do mercado, direta com o entretenimento, né, e não raramente com o espetáculo, né? O esporte como indústria, ele se funde à indústria do entretenimento, a gente sabe disso, e as novas tecnologias, elas vêm também não só para interagir, para gerar tráfego, mas para potencializar esses produtos de entretenimento. Por exemplo, na Olimpíada aí a gente teve o Maracanãzinho, né, nas partidas de vôlei, quase que uma regência, né, feita lá pelos mestres de cerimônia, dos milhares, né, de smartphones que estavam ali naquela arquibancada, que funcionavam também como holofotes, como partes de um grande show, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se essas novas ferramentas também se incorporam ao espetáculo, como é que elas podem potencializar o espetáculo? Mais uma vez, né, acho que você retorna para aquela
nova, né, realidade, né, e inevitável realidade de que você, ao mesmo tempo que você vive aquela experiência live, né, que nunca vai perder o seu valor, porque o esporte, ele mais do que tudo, ele é experiência, é você dar um tratamento diferente, é você viver uma lifetime experience, é algo que você vai lembrar para a sua vida toda, e muitas vezes você entenda quem te proporcionou aquela experiência, que no caso muitas vezes são patrocinadores, e são apoiadores, e são clientes, enfim, né? Mas ele nada mais é do que o mundo virtual, ele é um amplificador da experiência que você está vivendo. É aquela história, basta você entrar na mídia social, num perfil de mídia social de qualquer pessoa, que você vai acompanhar a vida dela. Hoje eu dormi bem, olha o que eu estou tomando de café da manhã, indo para o trabalho, malhando para o verão, enfim, é o que você vê no dia a dia de uma pessoa, e você vê isso muito amplificado no sentido daquilo que ocorre no momento da experiência dentro do esporte, né? Ao passo que, dessa mesma maneira, você em grandes estádios, em grandes arenas, em grandes eventos, em grandes venues, você tem a partir do celular, você tem a partir, né, do hardware que cada pessoa tem, cada um é dono dessa tecnologia hoje, de iniciativa própria, de passar sem investimento necessário do promotor do evento, né, de uma grande ferramenta de interação, né? Você vai nos grandes estádios americanos, você vai nos grandes estádios europeus, as pessoas interagem pelo celular, eles votam no melhor jogador da partida, eles entendem os comentários, o celular não só substituiu os isqueiros, né, no sentido do espetáculo que você muito bem mencionou, mas também substituiu o radinho de pilha, né? E ele é um radinho que muitas vezes não traz só som, ele traz imagem, ele traz replay, ele traz o tempo de jogo e ele traz muitas vezes um grande microfone no qual as pessoas podem expressar-se, né, e comunicar-se com os grandes protagonistas dos espetáculos, que são os jogadores, que são técnicos, que são dirigentes e que são as marcas. Como diria o comentarista, o jornalista Washington Rodrigues, o ouvinte agora não é mais só ouvinte, ele é falante também, né? Agora, e o contrário, hein, Marcelo? E como o virtual leva para o real? Na realidade, eu acho que o virtual, ele, por ser uma ferramenta muito competente de mídia, ele desperta um interesse muito claramente, né, daquilo que é conteúdo, daquilo que é proposta, e faz com que essas pessoas que, assim como rege a linha do marketing, né, que primeiro você tem que gerar awareness, para depois você gerar preferência, para depois você gerar consumo, e aí você conquistar share, né, conquistar resultado, é a mesma coisa, né? Quando você gera awareness de um acontecimento, quando você gera awareness de uma performance, quando você gera awareness de uma campanha esportiva ou de um novo produto, você faz com que aqueles consumidores queiram consumir cada vez mais, e aí você está falando de produtos, você está falando de eventos, você está falando de experiências, você está falando de espetáculos. É aquilo que eu estou te falando. Nada mais do que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a NFL, por exemplo, entende como sendo o seu grande esforço hoje no Brasil. É você conquistar uma base de clientes, uma base de fãs, né, fazer com que esses fãs eles tornem-se consumidores, consumam produtos licenciados, consumam televisão, consumam transmissão, consumam jogos, consumam a marca em si, né? A gente falou já aqui um pouquinho das ações previstas aí para a NFL, mas eu queria saber de você se há algum projeto ou se já tem algo em andamento no sentido que envolva figuras de embaixadores do esporte ou de outros esportes. Aqui você citou aí o caso de fãs da NFL, como o Zé Aldo, né, o próprio Bernardinho, mas existe algum projeto que envolva esses embaixadores do esporte, no caso focados aí, né, na NFL, para atrair a atenção do público brasileiro para o futebol americano? Sim, muitas vezes a gente interage com esses personagens, né, com esses embaixadores, com esses influenciadores, seja virtualmente, seja pessoalmente, né? Eu, particularmente, tenho uma maneira de enxergar as coisas e procuro empregar isso no meu trabalho, no sentido de entender que as grandes modalidades esportivas, elas são complementares e não concorrentes, né? Muitas vezes são produtos parecidos, são produtos que um pode substituir o outro, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, sim, né? Você vê, por exemplo, ídolos de outros esportes, a gente falou claramente ali de MMA, de vôlei, muitas vezes a gente está falando de futebol ou qualquer outro esporte, que gostam de outras modalidades, né? Eu acho que você tem muitas vezes esse interesse muito claro dos futebolistas
futebol americano, muito por causa do atleticismo dos jogadores, né? Você não atua na Olimpíada, você teve, sei lá, 6, 7 ou 8 atletas que praticavam futebol americano e que vieram competir em outras modalidades. Mas eu acho que no Brasil, como hoje a gente tem um jogador, um grande personagem dentro da liga dele, ele por si só é um grande influenciador no nosso mercado, é muito natural e muito prático que você parta para uma abordagem de outras pessoas que são atletas, mas muitas vezes até para celebridades que funcionem como embaixadores do esporte, assim como os atletas e celebridades sempre foram embaixadores de produtos. Ou embaixadores da camisa, né? Do time ou da seleção. Tô lembrando aqui, você falando aí de outras modalidades, tô lembrando aqui, após a conquista da medalha de ouro no futebol olímpico, o Neymar ali na torcida pela seleção masculina de voleibol, né? Muito bem, a gente conversou essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Effect Sport, Marcelo Hargreaves, falando pra gente das iniciativas do marketing esportivo no mundo digital. Mas não acabou não, porque agora tá na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com o Marcelo Hargreaves, diretor de marketing da Effect Sport. Marcelo, vamos começar. Você não é novato aqui, você não é estreante, você já conhece o nosso quadro. Então a gente vai começar aqui no nosso apito final perguntando a você, Marcelo, sobre uma jogada de mestre. Para mim, a maior jogada de mestre que alguém pode ter é usar o esporte como ferramenta de comunicação. Uma bola fora. Eu acho que uma bola fora que você vê muito, principalmente no mercado brasileiro, é aquela miopia clássica de marketing dentro do esporte. Muitas vezes você olhar para o seu produto com uma paixão que suplanta a razão, fazer com que você valorize demais o seu produto, que você não enxergue aquilo que está à sua volta. E uma zebra, hein, Marcelo? Eu acho que a grande zebra que veio de uma conclusão da nossa campanha olímpica foi o fato de que daqui a 4 anos ou 8 anos, alguns ciclos olímpicos, a gente tenha um futuro brilhante dentro do esporte olímpico sem que a gente aposte de uma maneira muito forte, muito rica na expansão da base da pirâmide de praticantes no Brasil. Eu acho que esse foi o grande farol vermelho que se acendeu com a Olimpíada e é o sentido no qual a gente tem que trabalhar, e não adianta esperar um resultado excepcional sem ter um investimento, uma gestão excepcional na base da pirâmide. Muito bem, falando de futuro, para a gente fechar aqui o apito final, hoje com o Marcelo Hargreaves, diretor de marketing da Effect Sport, uma aposta. A minha aposta eu acho que é uma aposta quase que universal, né? É a aposta na interação entre a ferramenta digital e o live marketing, no sentido de aumentar a base de clientes e dar a eles uma experiência diferenciada no esporte. Maravilha, eu quero aqui agradecer a participação essa semana no Negócio Esporte, do diretor de marketing da Effect Sport, o Marcelo Hargreaves, batendo esse papo com a gente aqui sobre esse cenário fantástico aí do marketing digital, né, no esporte. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui, pelo bate-papo no Negócio Esporte, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, um abraço. Maravilha, depois desse papo de hoje, conversando sobre o mundo digital no marketing esportivo, né, com o Marcelo Hargreaves, diretor de marketing da Effect Sports, agora está na hora da nossa... Caixinha de surpresas, toda semana um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente separou um comercial da operadora Oi, com um dos embaixadores da marca, o surfista Gabriel Medina, que mostra no seu dia a dia como é importante compartilhar os bons momentos do surf. Ouça aí. Com o pré da Oi, você pode postar como é dentro de um tubo, postar um backflip, um aéreo, reverse de backside, de frontside e até pode dar uma de canguru, sair de uma roubada, checar o tempo, o caminho, o trânsito e ainda homenagear o cara que tá sempre junto com você. Vai pra água, moleque. No pré da Oi, você tem 150 MB de internet 4G para usar como quiser, uso Wi-Fi em todo o Brasil e ligações ilimitadas. Apenas R$ 7 e você usa por até uma semana. Ligue asterisco 880 e contrate essa oferta. Internet da Oi, porque o seu mundo não para. Oi. Eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E nós chegamos ao final de O Negócio Esporte dessa semana e como no nosso papo com o entrevistado de hoje, né, o Marcelo Hargreaves, falamos das ações digitais no marketing esportivo e também da recente parceria da Effect Sports com a Liga de Futebol Americano, a NFL,
A gente encerra o programa de hoje com a música Viva la Vida, da banda Coldplay, um dos destaques do show do intervalo deste ano no Super Bowl, a grande final do futebol americano. O programa de hoje teve a produção de Juliana Reigosa e a edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, numa parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Ouça o nosso programa também no site www.onegocioesporte.com.br quando quiser, sob demanda. E nós voltamos na próxima semana. Fica aí então com mais um trechinho do Coldplay e Viva la Vida! Até o próximo programa. Até lá! Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castles. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.